Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração? O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Louvado seja Deus. Pela sua palavra oremos mais uma vez. Soberano Senhor, que nós também possamos abrir as páginas das Sagradas Escrituras e, com o auxílio do Teu Santo Espírito, compreendermos aquilo que acabamos de ler, para a nossa edificação, para o nosso encorajamento, mas acima de tudo, Senhor, para a nossa consagração e capacitação para cumprirmos com a Tua missão, a missão de levarmos adiante as boas novas de Jesus Cristo, este glorioso Evangelho que nos foi revelado. Dá-me graça no falar e dá a todos nós graça no ouvir, para que juntos possamos seguir e obedecer a Tua voz neste lugar. E a partir desta noite, mais e mais, oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, foi certamente o maior evangelista e pregador da sua época, e certamente um dos maiores de toda a história da igreja. Nascido na Inglaterra do século XIX, quando o Império Britânico estava no seu auge, a influência de Spurgeon sobre a sua geração foi enorme. Do Tabernáculo Metropolitano em Londres, o maior templo protestante construído até então, que comportava 6.000 pessoas sentadas todos os domingos e vivia cheio manhã e noite, Spurgeon proclamava ousadamente o evangelho da graça soberana de Deus para a conversão e salvação de milhares de pecadores. Além das almas alcançadas por meio da pregação ao vivo de Spurgeon em Londres, os seus sermões eram impressos e vendidos semanalmente numa tiragem regular de 25.000 cópias
algo sem precedente até então. Ademais, conforme a descrição de Stephen Lawson, em seu livro sobre Spurgeon, Foco Evangélico de Charles Spurgeon, ele disse: esses sermões eram ainda telegrafados pelo Atlântico para os Estados Unidos, onde eram impressos pelos grandes jornais. Eventualmente foram traduzidos para 40 línguas e distribuídos por todo o globo. Os sermões eram vendidos por distribuidores de folhetos, lidos nos hospitais, levados às prisões, pregados por leigos, guardados com carinho por marinheiros e levados adiante por missionários. Pela palavra impressa, estima-se que a congregação de Spurgeon chegava a não menos que 1 milhão de pessoas. Agora, o mais curioso de tudo isso é: você sabe como começou a jornada cristã de Charles Spurgeon? Antes de se tornar o príncipe dos pregadores? Bem, foi assim. Conta-se que aos 15 anos de idade, numa manhã de domingo, em 6 de janeiro de 1850, Charles Spurgeon caminhava para a igreja, um vilarejo próximo, quando ele se viu preso numa tempestade de neve e teve que se abrigar na igreja mais próxima, no caminho, uma pequena igreja metodista. Por conta da tempestade, nem mesmo o pastor titular daquela igreja conseguiu chegar para oficiar o culto. E outro teve que tomar o lugar dele, um pastor leigo, muito relutante, mas que enfim foi à frente para levar a palavra de Deus aos poucos que conseguiram chegar para o culto, não mais do que 12 pessoas, e dentre elas estava o jovem Charles Spurgeon. E na ocasião, aquele pastor relutante, ao anunciar as palavras de Isaías, capítulo 45, versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aquele pastor, antes relutante, corajosamente olhou nos olhos de Spurgeon e disse: venha, renda-se a Cristo, entregue a sua vida ao Senhor. E assim se deu a conversão daquele jovem, o qual logo em seguida foi separado para o ministério e tornou-se o grande pregador do evangelho da sua época. O que essa história nos mostra? A história de Spurgeon, desde a sua conversão ao seu chamado para pregar o evangelho, nos ensina que não importa o tamanho da audiência, sejam poucos, um punhado de refugiados dentro de uma igreja no meio de uma tempestade de neve, ou diante de milhares num grande tabernáculo construído na capital Londrina, centro do Império Britânico. Não importa o tamanho da audiência, seja ela pequena ou grande, Deus faz com que o seu evangelho avance pelo mundo por meio da fidelidade dos seus servos à palavra de Deus. E é exatamente isso que vemos em nosso relato nesta noite, Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. Mantenha o texto aberto, por favor. Na semana passada, quando examinamos a primeira metade deste capítulo, nós ouvimos da fidelidade de Filipe na pregação do evangelho para multidões de samaritanos, e como muitos desses samaritanos vieram à fé em Cristo por meio da pregação de Filipe. Mas agora, na segunda metade do capítulo, nós veremos a fidelidade deste mesmo Filipe ao anunciar Jesus para quantos? Para apenas um único indivíduo, chamado aqui de eunuco etíope, sequer temos o nome dele, mas que resultaria no início do alcance dos confins da terra com as boas novas de Jesus. Como o texto nos mostra isso? Bem, em 3 partes. Os versículos 26 a 29 nos mostram a fidelidade de Filipe à direção do Espírito Santo. Logo em seguida, nos versículos 30 a 38, veremos a fidelidade de Filipe ao anúncio das boas novas de Jesus. E concluindo o relato nos versículos 39 e 40, veremos a fidelidade de Filipe à missão do Evangelho. A ênfase aqui está na fidelidade de Filipe à direção do Espírito, ao anúncio do Evangelho de Jesus e à missão do Evangelho. Então vamos meditar no texto porção por porção. Primeira porção, versículos 26
a 29. Mas antes, quem era mesmo Filipe? De quem estamos falando aqui? Lembremos do capítulo 6, versículos 3 e 5, que Filipe foi um daqueles 7 homens, descritos como sendo cheios de fé e do Espírito Santo, que foram separados pela igreja em Jerusalém para socorrer viúvas carentes, por meio da distribuição diária de alimento. Nós vimos a partir do início do capítulo 8, que Filipe também foi um daqueles cristãos, dos muitos cristãos dispersos pela perseguição que surgiu a partir de Jerusalém contra a igreja. E como Deus usou esta perseguição para levar Filipe à região ao norte de Jerusalém, Samaria, onde ele foi usado para pregar o evangelho para muitos, para multidões de samaritanos que se converteram a Jesus. Pois bem, quando Filipe parecia estar no auge do seu ministério, diz o texto no versículo 26, que um anjo do Senhor, ou um mensageiro de Deus, um mensageiro celestial, não é a primeira vez que isso acontece no livro, já vimos isso no capítulo 5, um anjo do Senhor libertando os apóstolos da prisão e enviando-os para pregar no templo. Eles aparecerão de novo ao longo da narrativa deste livro. Temos aqui um mensageiro da parte de Deus, que disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Bem, se você pensar um pouquinho sobre esta ordem, você deveria pensar, que ordem mais estranha, não? Filipe tinha acabado de pregar o evangelho para multidões de samaritanos, que continuariam precisando de alguém que os ensinasse a palavra de Deus, que os acompanhasse no seu crescimento espiritual, isso sem falar dos tantos outros samaritanos que ainda não tinham ouvido e não tinham crido. Havia muito trabalho para fazer em Samaria, o que justificaria a permanência de Filipe naquela região. Mas de repente, quando as portas estavam escancaradas para o evangelho em Samaria, aparece um anjo e diz: Filipe, largue tudo, pare o que você está fazendo e vá para o sul, para uma estrada deserta que vai de Jerusalém, de onde ele tinha fugido por causa de perseguição, que leva a Gaza. Bem, se eu fosse Filipe, eu teria muitas perguntas para esse anjo. Anjo, eu vou fazer o que lá, numa estrada deserta de Jerusalém a Gaza? Eu vou encontrar quem? Por que deixar o bom trabalho aqui em Samaria para ir para uma estrada deserta de Jerusalém a Gaza, que ficava na região costeira do Mediterrâneo e seguia para o Egito? O que você faria no lugar de Filipe? Sem informações adicionais sobre a sua missão, sobre o seu paradeiro, quem você encontrar? Bem, mas o que foi que Filipe fez? O que diz o versículo 27? Diz que ele se levantou e partiu. Ele foi, ele obedeceu ao mensageiro do Senhor. E o que aconteceu em seguida? Bem, diz o texto que ele encontrou alguém, e não só qualquer alguém, ele encontrou alguém muito importante. Ele teve um encontro com alguém que só Deus poderia ter colocado no caminho dele, só Deus poderia ter orquestrado desta forma este encontro numa estrada deserta. Quem é que ele encontrou? Diz o texto na segunda metade do versículo 27, que no caminho ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. É importante saber que o reino da Etiópia, no caso, correspondia ao antigo reino núbio, ao sul do Egito, que hoje ficaria na região ocupada pelo país moderno do Sudão, e não da Etiópia. Um reino tão próspero e um reino tão forte que Roma sequer ousou tentar conquistar os núbios, mas apenas firmou com eles um tratado de paz e de boas relações comerciais, no que era conhecido no Império Romano como o fim do mundo conhecido. Onde era o fim do mundo? Fica lá onde os núbios moram, Império. Nem vamos nos importar em conquistá-los, eles já dominam aquele canto da terra, que fique com eles.
Eles eram governados por Candace, um título oficial das rainhas da Núbia, tal qual o faraó no Egito. Não é o nome próprio desta rainha, mas provavelmente o seu título. E o eunuco Eutípio aqui era encarregado, diz o texto, de todos os tesouros dela, ou seja, ele provavelmente era um ministro das finanças, ou da economia, ou do comércio daquela nação, naquele império. O fato dele ser um eunuco, ou provavelmente ter sido feito um eunuco, representava o seu status de lealdade à rainha e ao seu império, visto que era comum os eunucos servirem nessas posições de confiança, à luz da sua castidade compulsória. E o que este homem estava fazendo naquela rota deserta? E o texto nos diz que ele estava retornando de Jerusalém, para onde ele for adorar a Deus. Talvez numa das suas viagens oficiais da Núbia para o Egito, ele tenha esticado um pouquinho a viagem até Jerusalém para adorar ao Senhor, para então retornar à sua terra, o que significa que ele provavelmente era um prosélito, alguém convertido ao judaísmo. Por que um núbio sairia da sua terra para ir para Jerusalém servir no templo? E somente se ele tivesse ouvido falar do povo de Israel, do povo judeu, e tivesse se convertido a este povo. Não sabemos como, talvez por conta da dispersão dos judeus, por conta do exílio, talvez até alguns suspeitam da missão da rainha de Sabá, que conheceu o rei Salomão, viu o templo, e talvez teria levado informações sobre este povo e este templo de volta para suas terras ao sul do Egito. Talvez, não sabemos. Se bem que, e isto não é um fato insignificante dessa história, o fato dele ser um eunuco o impediria de ter livre acesso aos pátios do templo em Jerusalém. Conforme a lei mosaica, em Deuteronômio 23, versículo 1, um eunuco não poderia acessar nem mesmo os pátios externos do templo para adorar a Deus, junto com a Assembleia de Israel. Pois bem, foi quando ele voltava de Jerusalém em sua carruagem, isso também é um fato notório, porque os viajantes comuns viajavam a pé, quando ricos viajavam montados num jumento, num cavalo talvez, se fossem oficiais militares, mas numa carruagem só se você fosse muito próspero. Então seria o correspondente a um jatinho particular. Filipe está lá numa estrada deserta, sem ver ninguém, e de repente vem um jatinho particular, uma carruagem com a sua comitiva, e nesta carruagem o ministro da economia do reino núbio. E o que ele estava fazendo? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Talvez ele tivesse adquirido em Jerusalém, intrigado pelo templo, intrigado pelas esperanças de Israel, talvez quisesse entender melhor aquilo, e adquiriu para si uma cópia das Escrituras, algo que somente uma pessoa muito rica poderia fazer. E enquanto ele lia o profeta Isaías na sua carruagem, foi que o Espírito Santo orientou Filipe a aproximar-se da carruagem e acompanhá-lo, que diz os versículos 28 a 29, especialmente o 29. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Meus irmãos e irmãs, o que tudo isso nos mostra no início do nosso relato? Que tão importante quanto sermos pessoas cheias do Espírito Santo é sermos pessoas que vivem sensíveis à voz e à direção do Espírito Santo. E as duas coisas são verdadeiras sobre Filipe. Ele já tinha sido descrito no capítulo 6 como alguém cheio do Espírito, alguém habitualmente usado por Deus, cheio do poder de Deus e da presença de Deus para servir ao Senhor. Mas aqui vemos a sua sensibilidade à voz e à direção do Espírito, quando este o levou para perto da carruagem para ouvir o que lia o eunuco Eutípe, a fim de auxiliá-lo na compreensão das palavras do profeta Isaías. Porque quando vivemos não só cheios do Espírito, mas sensíveis à voz e à direção do Espírito, estaremos melhor capacitados para as oportunidades que Deus nos dará para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Seja para multidões,
como tinha sido o caso em Samaria, seja para uma única pessoa, como é o caso aqui deste eunuco etíope, seja pelo testemunho público em massa, ou seja por meio de uma conversa particular e individual sobre o Evangelho, seja para pessoas bem próximas de nós, ou para pessoas que estão totalmente fora do nosso caminho, como é o caso aqui. E simplesmente não podemos mensurar os frutos e as consequências da nossa fidelidade e da nossa obediência à direção do Espírito Santo. Por quê? Porque é Deus quem soberanamente orquestra tudo para o seu louvor e para a sua glória. Foi Deus quem orquestrou este encontro. Filipe e o eunuco etíope nunca se encontrariam, não fosse pela intervenção deste anjo e do próprio Espírito de Deus para tornar este encontro possível. Deus estava à frente disso, fazendo os caminhos deles cruzarem, soberanamente orquestrando essa história, desde o momento em que o eunuco saiu do seu império, chegou a Jerusalém e passou por aquela estrada no exato momento em que Filipe foi colocado ali pelo Senhor. Isso só poderia ser um ato, eu diria uma conspiração celestial. Mas Deus agiu soberanamente por meio da instrumentalidade de um Filipe, sensível à voz do Espírito e obediente às ordens do Senhor, o que resultaria, como veremos, no avanço do Evangelho para o fim do mundo conhecido. Afinal de contas, é Deus quem soberanamente orquestra a salvação dos que ouvem e creem no Evangelho, pela instrumentalidade da nossa obediência ao anúncio do Evangelho e à chamada do Espírito. Mas, meus irmãos, eu pergunto, quanto nós temos cultivado esta intimidade e esta sensibilidade à voz do Espírito? Estamos não só dispostos, mas disponíveis para ir para onde Deus nos mandar, fazer o que Ele quiser que nós façamos e falar com quem quer que Ele quer que nós falemos. Estejam essas pessoas perto ou longe, sejam elas conhecidas ou desconhecidas, sejam elas muitas, poucas ou uma só? Ou será que pensamos pouco das oportunidades quando as pessoas não estão tão próximas, não são tão conhecidas ou não são muitas? Subestimamos o que Deus pode fazer por meio de uma conversa com alguém no transporte, indo e vindo, na faculdade, do trabalho, ou num almoço particular com um colega, na repartição, ou no escritório, ou no estúdio. Pensamos pouco de uma conversa de corredor com um vizinho, de um convite para a igreja. Imaginamos que se não formos o pastor ou o pregador, se não estivermos por trás de um púlpito com uma igreja cheia, que Deus não pode nos usar. Mas Deus estava usando aqui um homem para encontrar apenas um outro e, por meio deste encontro, avançar a missão do Evangelho. Não desperdicemos as oportunidades. Não deixemos de cultivar uma sensibilidade à voz do Espírito para falar com quem quer que seja, quando, onde, como for, para quantos forem. Podem ser poucos numa reunião de oração, ou numa reunião doméstica, ou numa reunião de juventude. Não pense menos da oportunidade porque são poucas pessoas. Não pense menos da oportunidade porque é apenas um colega, ou um vizinho, ou um parente. Estamos disponíveis, estamos sensíveis à voz e à direção do Espírito. E mesmo que nós não ouçamos a voz audível do Espírito, como Filipe ouviu, não espere até que o Espírito Santo sussurre no seu ouvido, porque Ele já está falando aqui em alta voz. Ele já está convocando todos nós a falarmos, a compartilharmos o Evangelho. Se você estava aguardando, pois bem, Ele está aqui falando hoje por meio da sua palavra. Fale de Cristo, fale do Evangelho, aproveite as oportunidades, seja em casa, no trabalho, na vizinhança, onde for.
A ordem já foi dada. Então vá, seja fiel. Seja perto, seja longe, seja para muitos, sejam para poucos. Não importa. Mas então, pastor, como faremos? Como procederemos no nosso evangelismo pessoal? Bem, isso nos leva à segunda parte do texto. Já vimos a fidelidade de Filipe à direção do Espírito, mas agora veremos a sua fidelidade ao anúncio do Evangelho, as boas novas de Jesus. E o relato que se segue, ele é único em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê, pastor? Porque é a única descrição pormenorizada em todo o livro de uma conversa evangelística pessoal. Você tem muitos exemplos neste livro de evangelismo coletivo, em massa, para multidões. Mas este é o único relato detalhado e pormenorizado de uma conversa evangelística entre duas pessoas. Então há aqui tesouros a serem explorados, de como falar de Jesus individualmente com aqueles que ainda não o conhecem e não creem nele. Bem, tudo começou com a audição atenta de Filipe, quando ele, em obediência à voz do Espírito, colou naquela carruagem e ouviu a leitura em voz alta do livro de Isaías. E ele então lançou a pergunta no versículo 30, o Senhor entende o que está lendo? E assim a conversa começou e continuou, com as perguntas do eunuco a Filipe, e o convite para que ele sentasse com ele na carruagem, explicasse uma das passagens mais enigmáticas e importantes da Bíblia, Isaías capítulo 53. No caso, Isaías 53 consiste de uma das canções sobre o servo sofredor, alguém que, apesar da sua inocência, seria humilhado, castigado diante do seu povo, em favor do seu povo, mas que seria vindicado por Deus e exaltado perante reis e poderosos. Mas aí vem a pergunta do eunuco, a quem Isaías se referia neste texto? A nação de Israel como um todo? Ou um dos seus representantes, um rei, ou um profeta? Ele chega a perguntar no versículo 34, se Isaías estava falando de si mesmo, por ser um profeta que sofreu oposição do seu povo. Então Filipe, diante da janela de oportunidade, diante de uma janela escancarada, não perdeu a chance de falar de quem? Daquele que é o centro de todas as profecias bíblicas, especialmente de Isaías 53, falou de Cristo, diz o versículo 35. Então Filipe, começando, olha só, apenas começando com aquela passagem e seguindo para tantas outras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Jesus era o servo sofredor, ele era o servo prometido por Isaías, ele foi humilhado e desprezado pelo seu povo, o povo de Israel, em favor deste povo, tomando sobre si os pecados daquela nação, apesar da sua inocência, a fim de salvar aquele povo, sendo vindicado por Deus e exaltado por Deus ao ressuscitar no terceiro dia, na cruz do Calvário. Jesus tinha oferecido o sacrifício único e definitivo em favor dos pecados da nação, sacrifício este melhor do que todos os sacrifícios que o eunuco viu sendo oferecidos em Jerusalém no templo. Ele tinha saído da sua terra para ver uma grande cena no templo em Jerusalém, pois bem, Filipe estava descortinando para ele algo ainda mais belo e glorioso do que Jerusalém e os sacrifícios do templo. Estava descortinando perante ele o Evangelho de Jesus, o sacrifício único, definitivo, insuperável, está consumado, o preço foi pago, não há mais necessidade de sacrifício, nem de templo, você não precisa sair mais da sua terra, eunuco etíope, você pode adorar a Deus onde for, se você crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e por meio do arrependimento dos seus pecados e da fé simples em Jesus, mediante o seu batismo em nome de Jesus, aquele eunuco teve ali naquele instante um acesso à presença de Deus que ele nunca teria no templo, porque por ser eunuco, ele jamais teria proximidade do templo, mas agora, ao render a sua vida a Cristo, as portas dos céus estavam
abertas. O caminho estava preparado por meio de Jesus. O que antes fora negado a ele no templo em Jerusalém, lhe foi aberto por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Então, os versículos 36 a 38 mostram a resposta do eunuco. Ele reconheceu as verdades pregadas por Filipe. Ele se rendeu, ele creu de coração, confessou que Jesus Cristo era o Filho de Deus e na próxima oportunidade foi batizado. Quando ainda no caminho, de volta para casa, e naquele instante, meus irmãos, algo tremendo aconteceu. Porque até aqui, Filipe vinha explicando para o eunuco o cumprimento de uma profecia de Isaías, no capítulo 53. Mas quando aquele eunuco se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus e foi batizado, uma outra profecia de Isaías se cumpriu. E eu imagino a cena, eu imagino o eunuco depois de batizado entrando na carruagem e continuando a ler Isaías. E chegando no capítulo 56, versículos 3 a 5 que dizem, Isaías 56, 3, 5, que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegar à minha aliança, a eles darei, dentro de meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E assim aconteceu. O eunuco, antes desqualificado, antes separado de Deus, afastado do Senhor e da sua presença, inaceitável no templo, teve o acesso restaurado ao Senhor, por meio de Jesus Cristo, aquele que cumpriu a lei perfeitamente em seu lugar. O que tudo isso nos ensina? Bem, meus irmãos, nem sempre, eu diria quase nunca, as nossas conversas particulares com pessoas descrentes do Evangelho se parecerão com o que acabamos de ler. As nossas conversas serão tão eficazes, tão bem-sucedidas quanto essa conversa entre Filipe e o eunuco etíope. Apesar disso não ser impossível, Deus fez uma vez, pode fazer de novo. Mas eu pergunto, quantas vezes você já teve a oportunidade de ouvir alguém que não crê na Bíblia, lendo a Bíblia e virando para você, pode me ajudar a entender o que eu estou lendo aqui? Eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu não vivi tanto assim. Não é todo dia que encontramos um descrente lendo a Bíblia, em voz alta, à procura do seu significado, facilitando assim uma conversa sobre o cumprimento das Escrituras em Cristo. Ou seja, nem toda conversa pessoal sobre o Evangelho começará com a pergunta que Filipe fez: você entende o que você está lendo? Mas pode começar com uma outra pergunta: posso entender no que você crê? E quem sabe a partir daí, pela graça de Deus, você pode conduzir essa pessoa para mais próximo de Jesus, para conhecer aquele que é digno de toda a nossa fé e de toda a nossa confiança. E seja como for que essas conversas comecem ou continuem, uma coisa é certa: nós não podemos levar pessoas a terem um encontro verdadeiro com Jesus, independente das Escrituras, independente da palavra de Deus, independente de apontar para elas o que a Bíblia diz sobre Cristo, assim como fez Filipe com o eunuco. Este é o princípio da passagem. Então, tal qual Filipe, nós precisamos estar atentos e confiantes no testemunho pleno e completo das Escrituras. Você precisa estar com seus pés firmes na palavra de Deus para começar e continuar uma conversa dessas, a fim de que você possa testemunhar com clareza e com convicção. Não, eu penso ou eu sinto, mas está escrito, assim diz a palavra de Deus. E se perguntar, o que você acha? O que eu acho não importa, o que importa é o que está escrito, o que Deus disse. É isso que importa.
a fim de que possamos falar para essas pessoas acerca da necessidade indispensável delas se arrependerem dos seus pecados, crerem em Jesus, se renderem a Ele e, como primeiro ato de lealdade pública ao Senhor, serem batizadas nas águas. Afinal de contas, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é a única resposta ao dilema do eunuco etíope. E qual foi o dilema deste homem? Qual foi o grande dilema deste homem? Ele era um homem estranhamente atraído a Deus, estranhamente atraído à presença de Deus, para buscar a Deus no seu templo em Jerusalém, e simultaneamente totalmente afastado da presença dele, insuficiente para se apresentar no templo e louvá-lo, e adorá-lo e servi-lo. E meus irmãos, quem pode resolver esse dilema? Quem pode remover esta barreira, este muro entre nós e Deus? Quem é que pode resolver o problema daqueles que anseiam por conhecer a Deus, mas se sentem afastados dele, insuficientes, indignos de estar na sua presença? Quem pode resolver esse dilema, senão Jesus Cristo nosso Senhor? Aquele que veio para derrubar o muro que nos separava de Deus, aquele que veio nos reconciliar com o Senhor por meio do seu sangue, do seu sacrifício na cruz, aquele que veio nos tornar dignos e aceitáveis aos olhos do Senhor. E eu pergunto a alguém assim entre nós, eu pergunto: por que você saiu de casa hoje para estar numa igreja num domingo à noite? Por que você foi estranhamente atraído a este lugar? Eu sei, porque a palavra diz que o Espírito Santo te incomodou para sair de onde você estava, assim como incomodou o eunuco etíope, e te chamou para este lugar para ouvir a palavra de Deus, como o eunuco etíope foi chamado para ouvir a palavra de Deus. E você foi chamado por Deus para estar aqui, para glorificá-lo e adorá-lo, ouvindo a sua palavra e descobrindo qual é a sua real necessidade, que não é dinheiro, não é saúde, não é fortuna e fama. Você precisa de salvação em Cristo Jesus, você precisa de um Redentor, de um Messias. Você precisa se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho, render-se a Ele, ser batizado, como seu primeiro ato de lealdade pública ao Senhor. É isso que você está fazendo aqui, ou melhor, é isso que Deus está fazendo com você aqui. Senão você não estaria aqui. Foi Deus quem proporcionou este encontro. E é Deus que está te chamando, como chamou aquele homem: renda-se, entregue-se. Mesmo que você tenha todos os tesouros do mundo, tenha tudo que um homem poderia ter e querer, como eu no etíope, você ainda é nada se não tem Cristo. Nada. E se você for um desses que já creu, já se rendeu, mas você conhece outras pessoas que estão sendo atraídas a Cristo, pessoas que Deus está colocando no seu caminho, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, no seu círculo de amigos, o Espírito Santo hoje te ordena: vá, fale, anuncie as boas novas, chame essas pessoas para crerem em Jesus e se arrependerem dos seus pecados, se renderem a Ele e serem batizadas, porque somente em Cristo há esperança e salvação. Então já vimos como o texto nos mostra a sermos fiéis primeiro à direção do Espírito Santo, mas para que fim? Quem é fiel ao Espírito, a direção do Espírito é fiel no anúncio das boas novas, do Evangelho de Cristo Jesus. Mas falta a última parte deste quebra-cabeça, os versículos finais, versículos 39 a 40. A fidelidade de Filipe à missão do Evangelho. Pois bem, tendo completado a sua missão junto ao eunuco etíope, na estrada deserta rumo a Gaza, diz o texto que o Espírito Santo, o mesmo que conduzira Filipe até o eunuco, assim como o levou para lá, o tirou de lá, o arrebatou repentinamente. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Algo incomum, mas não sem precedente. Aconteceu com os profetas Elias, Eliseu, Ezequiel, e aprove a Deus fazer isso com Filipe
também. Mas mesmo não vendo mais Filipe, o que diz o texto sobre o eunuco? O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Tão alegre quanto aqueles samaritanos descritos no versículo 8 deste capítulo, quando ouviram as boas novas de Jesus. Porque o eunuco tinha descoberto algo melhor do que templo, e Jerusalém, e riquezas, e lugar de fama, e confiança na corte da rainha. Ele tinha descoberto o Rei Jesus e o tesouro do Evangelho, e agora ele poderia adorar e glorificar o Senhor pelo resto dos seus dias, em todo e qualquer lugar. Eu no lugar dele sairia alegre, contando as glórias do Senhor. Provavelmente aquele homem nunca mais tenha retornado a Jerusalém, ao templo, nem precisaria. Ele tinha conhecido Jesus, o servo sofredor, sobre quem Isaías falou, que ofereceu o sacrifício final. Mas mais importante de tudo, este homem, o eunuco etíope, representa o primeiro convertido ao Evangelho de terras africanas. De onde viriam nas gerações seguintes grandes heróis da fé e testemunhas do Evangelho, como Tertuliano, como Cipriano, como o grande Agostinho de Hipona. E sabe como tudo isso começou? Porque um homem ouviu a voz do Espírito e obedeceu. Foi para onde Deus o mandou, ele pregou o Evangelho, e um eunuco etíope se converteu. E Deus fez o resto. Mas não pense que a história parou por aí. Diz o último versículo, versículo 40, que Filipe, depois de ser arrebatado pelo Espírito, ele apareceu mais ao norte da costa, ao norte de Gaza, em Azoto, e indo mais adiante para o norte, para Cesareia. O que ele fez? Ou melhor, o que ele continuou a fazer? O que Filipe vem fazendo desde o início deste capítulo? Aos samaritanos, ao norte, ao eunuco etíope, na estrada deserta indo para o sul, e agora em Azoto, em Cesareia, o que ele estava fazendo? Ele pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. E da única outra vez que ouviremos falar em Filipe em todo este livro, quase 20 anos depois, em Atos capítulo 21, versículo 8, a única outra vez que você encontra Filipe nesta história, como ele é descrito. E Filipe, o evangelista, estava em Cesareia. Que retrato maravilhoso, não? Aquele que começou servindo a Deus, socorrendo viúvas carentes em Jerusalém, e que continuou pregando o Evangelho para multidões em Samaria, e que depois pregou o Evangelho para um eunuco etíope, numa estrada deserta, continuou ouvindo a voz de Deus, e continuou pregando o Evangelho em Cesareia até o fim dos seus dias. Qual é a lição, meus irmãos e irmãs? A grande lição deste texto, portanto, a grande lição da vida de Filipe e do seu serviço, a lição é: sejamos servos fiéis ao Senhor, fiéis à direção do Espírito Santo, independente do lugar, do tempo, da circunstância ou da audiência. Fiéis ao anúncio de Jesus Cristo, tanto para os que estão próximos e nos são mais conhecidos, como para os que estão mais distantes e desconhecidos. Seja o seu vizinho de parede, um habitante do quilombo do interior do sertão do Piauí. Fiéis à missão do Evangelho, cedo ou tarde na vida, quer você seja jovem ainda ou jovem há mais tempo. Em tudo isso, confiemos os resultados do nosso testemunho ao Senhor da Igreja Jesus Cristo, porque Ele foi o primeiro, cheio do Espírito Santo e submisso à voz do Espírito desde o início dos seus dias. Jesus ministrou as boas novas do reino para multidões e também para poucos discípulos, andando com eles no caminho.
Jesus completou fielmente a sua missão até a morte e morte de cruz, até que o Senhor o vindicasse e o ressuscitasse dentre os mortos, abrindo os portais eternos da presença de Deus para todo aquele que se arrepende e crê de todo o coração tenha salvação. Seja você também uma testemunha fiel deste Jesus, deste Senhor, pela graça dele, para a sua glória. Oremos. Senhor bendito, nós te adoramos por tão glorioso evangelho que nos foi confiado e revelado, por tão maravilhosa salvação que nos foi outorgada em Cristo Jesus, que jamais poderíamos merecer. Te louvamos, Senhor, por termos sido chamados por Ti e atraídos a este lugar, para este encontro orquestrado pelo Senhor, a fim de ouvirmos a Tua santa palavra e respondermos a ela com arrependimento, com fé e com obediência. Ó Senhor, perdoe-nos as tantas vezes em que vivemos alheios à voz do Teu Espírito, indiferentes à chamada da Tua palavra, ignorantes, Senhor, e desobedientes à vocação que recebemos em Cristo Jesus, de sermos Tuas testemunhas fiéis nesta terra. Perdoe-nos a nossa infidelidade, perdoe-nos a nossa incredulidade, de considerarmos tão pouco aqueles ao nosso alcance que tanto carecem do Evangelho de Cristo, e quem sabe já estejam sendo despertados e incomodados pelo Teu Espírito, tal qual aquele eunuco, para Te buscar, para Te adorar e Te servir, mas que ainda o fazem sem conhecimento da Tua palavra, sem entendimento do Evangelho. Senhor, abre os nossos olhos, e abre os nossos lábios, e abre os nossos corações, Senhor, para levarmos a Tua palavra a essas pessoas, quer elas já nos sejam conhecidas ou não, quer elas estejam já ao nosso alcance ou não. Senhor, incomoda-nos e desperta-nos, onde quer que estejamos fazendo o que for. Visita-nos como Tu visitaste a Filipe, visita-nos pelo Teu Espírito, e leva-nos, Senhor, aqueles que estão carentes de salvação em Cristo Jesus, desejosos, Senhor, por conhecer a alegria da salvação no servo sofredor, que é Rei e Redentor, que veio cumprir todas as profecias da Tua santa palavra. Ó Senhor, para tanto, enche-nos do Teu Espírito e faz de nós um povo sensível ao Espírito e fiel à missão do Evangelho. Mas, Senhor, se houver entre nós aqueles que chegaram aqui ansiosos por este encontro, mas ainda se sentindo indignos, se apresentar ao Senhor, que hoje os seus olhos sejam abertos, seus corações sejam quebrantados, suas vidas sejam conquistadas pela maravilha do Evangelho, pela maravilha de saber que a nossa alegria nesta vida independe de riqueza, de reconhecimento ou de realização neste mundo. Aquele eunuco tinha tudo isso, mas não tinha o Rei Redentor reinando em seu coração. Ó Senhor, toma estes corações em Tuas mãos, faze deles, Senhor, Teus, somente Teus. Visita-os com arrependimento, fé e salvação nesta noite. Visita-os com Teu Santo Espírito e separe-os desde já para serem Tuas testemunhas nesta terra, para o louvor da Tua glória. Oramos assim, Senhor, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém.